Bom, senhores, vamos aí então à resolução da questão 2, ainda na página 732, ele fala o seguinte, ó. Apesar de ser construído de gelo, o iglu é usado pelos esquimós como moradia ou proteção do frio, porque, meninos, nós comentamos a respeito desses iglus numa das aulas que nós falamos de dilatação. Estão lembrados? A gente falou em dilatação dos sólidos, que foi linear, superficial e volumétrica. E depois nós falamos na aula seguinte em dilatação dos líquidos. Eu falei que era mais importante até quando a gente analisou aquela parte da água, que é uma substância anômala, estão lembrados? A água, conforme diminui a temperatura, ela também diminui o seu volume, obviamente, como qualquer substância normal. Porém, isso ocorre até chegar na temperatura de 4 graus Celsius, não é verdade? Quando ela chega em 4 graus Celsius, ela atinge o menor volume no estado líquido que ela pode ter. Porque a partir de 4 graus Celsius, se ela continuar diminuindo a temperatura, tendendo a zero, o volume dela começa a aumentar. E aí ela vai aumentando o volume. No ponto de congelamento, né, a solidificação, ela ainda aumenta o seu volume. E a partir do estado sólido, quando ela diminui de 0 graus Celsius, que aí ela pode começar a diminuir o seu volume novamente, certo? Então ela tem um comportamento anômalo entre 0 e 4 graus Celsius. Nessa aula, eu expliquei para vocês o porquê do congelamento da superfície de um lago e mantendo a água embaixo. O que era mesmo? Quando a água chegava a 4 graus Celsius, como o volume é mínimo, a densidade é máxima, não é? Então a água desce 4 graus Celsius. A 3, ela desce também, não tanto quanto a de 4, no bom sentido, mas desce também. A 2 graus Celsius, desce um pouco. 1 grau Celsius, desce mais um pouquinho. 0 graus Celsius, a água congela ali na superfície. Só que aí, a hora que ela congela, o que acontece? A temperatura lá fora, no ar, continuar caindo, vai ficar muito frio fora e menos frio, né? Porque 4 graus Celsius, a água está gelada ainda, dentro do lago. E aí, teoricamente, perderia calor de maior temperatura para menor. Só que o gelo, ele é um péssimo condutor de energia térmica. Por isso que a temperatura se mantém e a água não congela. Para conseguir congelar ali, teria que ser um inverno rigoroso e por muito, muito, muito tempo, né? Então, aqui no nosso caso, olha lá, apesar de ser construído de gelo, o iglu é usado pelos esquimós como moradia ou proteção do frio. Por quê? Porque ele é um péssimo condutor de calor, né? De energia térmica. Então, se a gente for procurar, isso daí está na alternativa C, né? Olha lá. O gelo não é um bom condutor de energia térmica. Justamente por isso que eles podem estar fazendo a parede, né, da casinha, o chamado iglu, com o gelo, certo? Beleza, meninos? Ah, Pior, mas eles colocam fogueira lá dentro? Coloca para poder se aquecer. Isso não derrete o gelo? Está muito distante, né? Não está tão próximo assim do gelo. É óbvio que gera um calor ali, que vai fazer com que o derretimento do gelo ocorra na superfície. Só que aí, olha só, essa água, ela vai escorrendo e vai passando pelas emendas, né, de onde você colocou gelo e depois colocou uma outra quantidade de gelo, e ele vai congelando novamente e vai fazendo como se fosse um cimento ali, uma camada de proteção, ou seja, acaba melhorando até aquele iglu para nós. Beleza, meninos? Forte abraço.